Olá, nós vamos aproveitar a Semana do Trânsito para conversar aqui com um tema que vai te acompanhar durante todo o ano: o seguro veicular e também algumas relações de prestação de serviços para o seguro residencial. E para isso a gente convidou um especialista, o gerente da sucursal Porto Seguro aqui em Bauru, Cláudio Azevedo. Obrigado por sua visita aqui conosco na rádio e na TV Câmara. Eu que agradeço o convite. Vou começar sempre fazendo a função de leigo aqui para a gente poder desmistificar uma série de questões no dia a dia. Eu comentava fora do ar com você, quando vou contratar um seguro, eu fico preocupado em entender um produto que é muito específico, inclusive com linguagens que as pessoas não dominam do dia a dia. Para tentar traduzir para eles, eu fico me perguntando o seguinte: o que a gente diria para as pessoas, para nos ouvir, nos assistir pela Rádio e TV Câmara, sobre os critérios da cobertura do chamado prêmio? Ah, legal. Assim, o seguro ele é um produto muito específico que precisa de muita qualificação para fazer o contrato dele. Para isso, o corretor de seguros é a pessoa ideal para poder atender e ajudar o cliente nesse momento. E eu separo o processo de contratação em dois momentos. O primeiro momento é juntar toda a informação que o corretor vai precisar para poder entender do risco. É saber qual é a real necessidade daquele cliente, o que de fato ele usa daquele bem e como ele precisa dimensionar as coberturas, tá? Para isso, o corretor vai ajudar ele. E depois a segunda etapa é a etapa que a seguradora vai precificar esse risco e o corretor vai apresentar para ele cada proposta das seguradoras que ele trabalha e a melhor proposta para que ele possa tomar a decisão. Aí envolve uma entrevista aí com conteúdos para o primeiro contrato, a primeira negociação, de saber modos de vida, de comportamento, de tipo de uso, no caso do veículo que a gente está comentando aqui. Então vamos tentar entrar em alguns deles para entender quais são esses principais riscos que incidem sobre o valor ou a cobertura do seguro. Legal, Nelson. Hoje a gente tem mais de 30 variáveis que são necessárias para se fazer uma boa precificação de seguro. Dentre elas, algumas variáveis são de uso do veículo ou da pessoa e outras variáveis são de formação da cobertura, né? Então, hoje incide sobre o seguro hábitos de como guarda o veículo, quem dirige o veículo, né? Qual é o veículo, qual a idade daquele veículo e dados também sobre o tamanho da cobertura que a pessoa precisa para poder fazer o preço desse seguro. Aí você falou uma palavra-chave aqui, de entender aquele que está lidando com o seguro, que está do lado de lá, como você como profissional, o que cada um quer com aquela apólice. É verdade. Eu costumo dizer que cada cliente é único e para isso cada contrato é único, né? Então, o papel do corretor nesse momento é entender qual é a dinâmica de uso daquele veículo. Tem pessoas, por exemplo, Nelson, que usam o carro às vezes só na cidade. Então, ela tem uma diferença de necessidade para aquela outra pessoa que viaja demais com o carro, que faz viagens longas, rotineiras. Então, são características que devem mudar. Qual é o produto que aquela pessoa precisa, quais as coberturas que ela precisa e, consequentemente, o preço do seguro vai mudar nessa hora. Funciona muito algumas coisas comuns do dia a dia que a gente observa, como a praça, por exemplo. Eu uso o meu carro para viagem, mas eu vou daqui até Jaú todo dia. O outro usa o carro para viagem, mas vai para São Paulo toda semana e enfrenta outro tipo de realidade de trânsito. Ou não são variáveis tão específicas assim que são levadas em conta? Então, cada seguradora tem uma especificidade das suas variáveis. Tem seguradora que hoje consegue precificar por bairro, né? A Porto Seguro, ela trabalha já num nível de granularidade que o bairro ele é influente. Tem seguradoras que ainda não, tem seguradoras que ainda é só a cidade, né? Tem seguradoras que o preço da assistência ele é igual em todas as coberturas e já outras não. Então, esses detalhes, como o uso do veículo, que tipo de veículo, por exemplo, se o veículo é um veículo de Uber, é uma condição completamente diferente, né? Se é um veículo de passeio, se é um veículo placa vermelha, tudo isso vai influenciar
tanto no preço quanto na aceitação do risco. Você dá alguns dados de detalhe aqui mesmo. Por exemplo, o CEP pode regionalizar alguns tipos de incidência sobre o contrato. Sem dúvida, sem dúvida. O CEP vai mudar o preço. Aqui em Bauru a gente tem já 5 regiões hoje que a gente tem precificação diferente, né? Então, na mesma rua talvez não, mas se mudar o bairro talvez mude o preço também. Então, o CEP é importante, é uma informação muito relevante para o negócio hoje. Quando a gente vai fazer os níveis de cobertura, o formular, há um desconhecimento muito grande em relação à questão do preço, de olhar o bolso, que as pessoas acabam olhando a sua dificuldade, mas da capacidade real daquilo que está colocado naquela pólice, naquele contrato, de, na eventualidade de ter o acidente, só tem sentido fazer seguro se você fizer cobertura para poder ter resposta depois na minha cabeça, se você vai conseguir, se tiver um acidente, se você vai bater numa Brasília, uma Ferrari, se infelizmente vai quebrar a perna só do sujeito, ou se ele vai precisar ser internado, enfim, tem uma série de cirurgias. Esses indicadores merecem ser discutidos a miúde? Merece sim, isso é principal. Você deu um exemplo aí legal da cobertura de terceiros, né? Então, danos a terceiros é o dano que você eventualmente pode causar, lógico, sem nenhum propósito, mas todo mundo está sujeito aí a atropelar alguém, a bater em alguém. Então a cobertura de terceiros, ela é a cobertura hoje que eu diria mais importante para contratação do seguro. E é importante que a pessoa não leve ela de forma a olhar para o seu bolso, mas olha para a realidade que ela circula. Bauru tem carros muito caros, tem patrimônios muito caros e pessoas muito importantes. Né? Você hoje não consegue precificar uma vida, mas se você tiver um bom seguro, com certeza, se você precisar dele, você vai ter coberturas de 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, até mais. Hoje você pode contratar a preços baratos. A diferença não é muito grande de preço pela cobertura de terceiros e vai estar protegido numa indenização que você tem que fazer. Aí, Cláudio, aproveita a sua experiência aqui, lógico, para prestar serviço, sim, que é a nossa principal missão pública aqui, de saber conversar sobre isso, ou fazer essas perguntas especificamente. Olha, quais são as coberturas dos valores pessoais e quais são as coberturas dos valores materiais aqui que eu estou colocando no meu contrato? Ótima forma de a gente trabalhar isso daí, porque pro cliente, eu acho que a cobertura de danos materiais ela é um pouco mais simples de você precificar. Né? Então você de carro ele entende, mas de hospital de carro você não. Entende. Então você sabe que você está aí rodando em Bauru e que num dano material você vai poder contar com 100 mil. 100 mil é um bom valor para mim, 200 mil é um bom valor para mim. Quanto mais nesse sentido é melhor. Porque o imprevisto, ele nunca avisa quando vai chegar, né? Agora, a cobertura de danos pessoais, essa não deveria ser contratada nunca no mesmo valor de danos materiais. Porque a danos pessoais, eu costumo dizer que eu nunca vi uma indenização de danos pessoais que ficou abaixo de 50 mil, de 100 mil. Isso as menores, né? Eu já vi casos de pai de família que se acidentou e precisou de suprir a vida inteira dele. Como? Coberturas altas, juiz fixando indenizações que podem comprometer o patrimônio de uma família se ela não tiver uma proteção. E às vezes, por uma diferença de 30, 40 reais por ano, o que não dá nem R$1 por dia, né? Ela consegue se proteger com tranquilidade, com cobertura, por exemplo, de 1 milhão, 2 milhões, né? Coberturas altas, que vai deixar ele seguro de que não tem nenhum problema de indenizar. Aí talvez tenha uma pontuação mais específica necessária de reforçar, Cláudio, a questão da cultura do brasileiro em si como perfil na hora de contratar um serviço. Quando ele está contratando um seguro, ele está contratando um serviço de proteção dele. E se a relação for apenas financeira, eu entendo a questão do aperto do bolso, ele deixa de dimensionar essa questão no tempo de um risco gigantesco, como esse exemplo que você deu. Pois é, o seguro, ele tem um propósito aí, né? Que é você tirar a preocupação sua e transferir para uma seguradora. Mas a contratação bem feita permite isso. A contratação que ela não está tão bem feita, ela realmente não vai trazer isso. Nós temos, às vezes, situações onde o cliente, ele precisa desembolsar somas muito altas de valor, às vezes até maior que o valor do carro dele, porque ele contratou uma cobertura muito baixa para terceiros, né? Uma outra questão que eu acho que são ferramentas de estratégia de mercado, e elas são interessantes para existir,
do histórico daqueles que fixaram seguros ao longo do tempo e que não tem registros de nenhum tipo de acidente e tal, de premiar o bom condutor. E lógico, às vezes o cara é um bom condutor, mas não tem sorte, o cara atravessou na frente dele e bateu, mas ele não provocou nenhum acidente comprovadamente, ou seja, ele acaba não tendo no histórico dele nenhuma chamada com a empresa. Aí ele tem uma tabela de descontos. Se isso funciona bem no mercado, na sua opinião? Isso funciona sim, viu, Nelson? Hoje ele não é tão objetivo e claro como já foi no passado. No passado, isso daí era muito prático. A experiência de um ano te bonificava em tanto, né? Hoje em dia, isso cai na experiência das seguradoras. Então, além de ela olhar o tempo que você não tem um sinistro, ela vai avaliar o histórico daquele CPF, vai olhar o histórico daquele veículo, porque muitas das vezes a pessoa tá no CPF dela, tem muitos registros de acidente. Então, estatisticamente, a seguradora tem que precificar o risco para aquela pessoa, né? Colocar o preço que fica adequado para aquela pessoa que traz mais riscos. Então você está dando uma outra informação, que na hora de levantar isso, é lógico, está falando de contrato, mercado, relações de consumo e de uso, porque você vai estabelecer um compromisso numa apólice entre o segurado e a seguradora, tem o histórico da habilitação sim levado em conta. Sim, tem sim. E as pessoas pensam, né? Infelizmente o brasileiro às vezes ele é muito criativo. Não, então se eu mudar essa informação, né? Não é se mudar, porque a informação do risco ela é muito objetiva. Né? Então, quem é o proprietário do veículo? Quem é a pessoa que tem interesse econômico, que é o segurado daquele negócio? Né? Qual é o hábito dessa pessoa? Não dá para fantasiar essa informação na busca de um preço mais barato, porque na hora que você precisar do seguro, você pode ter a surpresa de não receber uma indenização por se teve uma fraude na contratação. Né? Franquia, também na hora de estipular o valor da franquia, essa é uma variável que dá do hábito de consumo no dia a dia. Tô aqui lembrando que eu estou me colocando, lógico, como leigo, é sempre levado em conta. Eu perguntei para amigos do lado, não, mas essa franquia tá muito cara. Não, olha, eu contratei um seguro com a franquia baratíssima. Tomar cuidado com o dimensionamento desse valor. A franquia hoje diria que é o ponto-chave para você dimensionar corretamente o seguro, né? A franquia é o quanto você tem de capacidade econômica para você financiar o risco de um acidente. Então, é o quanto você vai pagar se tiver um sinistro, né? Um acidente, uma batida, qualquer coisa assim. Então, eu conversava contigo, né, Nelson? Eu digo que a franquia tem que ser um valor que você esteja disposto a pagar e que você tenha capacidade. Hoje em dia as seguradoras facilitam muito esse pagamento, você paga parcelado, algumas dão descontos, né, na hora do pagamento. Então é importante que a pessoa que esteja contratando o seguro, ela não esteja apenas escolhendo a franquia mais fácil, ela escolha a franquia que ela tem capacidade econômica de pagar e que melhor se adequa ao bolso dela. Isso muda o preço do seguro. Essa estratégia dos descontos sobre a franquia me pareceu uma questão de mercado muito interessante também, porque você estipula para ele, olha, essa franquia é sua, para tua condição, para o teu tipo de carro, os riscos que você está colocando de cobertura aqui, ela é um pouco mais alta do que aquela outra companhia, por exemplo, mas eu estou te dando uma tabela de descontos para as eventualidades caso você precise aqui. Isso aí é legal você conversar com o seu corretor de seguros, porque ele é a pessoa qualificada para te explicar. Então, às vezes a pessoa olha uma franquia lá na pólice, ela leva um susto, fala, olha, esse valor é muito alto. Só que existem condições que a seguradora dá um desconto muito bom, por exemplo, no caso da Porto Seguro, até 35% de desconto, e que a pessoa fala, bom, esse preço com 35% de desconto, para mim encaixa, dá para eu pagar. E aí ela pode ganhar no preço do seguro, fazer um preço do seguro que fique mais adequado para ela e também não ter que desembolsar um valor que seria muito caro para ela. Por isso é que eu comentei com você da experiência de que quando eu vou renovar o seguro do carro, eu peço pro corretor com quem eu convivo várias apólices. E eu fico impressionado sempre com as variáveis que tem de preço entre as companhias, porque elas têm também critérios de precificação e de índices completamente diferentes às vezes. Exatamente. O preço do seguro, ele é feito, Nelson, baseado na experiência que aquela seguradora tem. Né? O momento que ela está passando comercial e a experiência que ela tem ali. Então, não existe um contrato de seguro igual ao outro. Primeiro porque, como eu disse, no composto vai dar mais de 70 variáveis para chegar no preço,
né? E a experiência de cada seguradora é única. A importância de se olhar, né, nesse momento de escolher qual é não se atentar ao preço mais do que o que cada seguradora oferece. Assim como o preço ele é diferente entre todas as seguradoras, não existe um produto igual, idêntico ao outro. Isso é um erro muito comum, né? Cada seguradora tem a sua diferença, tem a sua vantagem e também pode ter suas desvantagens. Então é importante o trabalho do corretor de seguros, a conversa com o corretor de seguros, dele prestar consultoria e te mostrar qual a diferença de uma seguradora para outra, de um preço para outro. Às vezes, dentro de uma mesma seguradora, dá para se fazer preços muito diferentes, mas mexendo no composto de cobertura, o que não é interessante. Todos os seguros têm a tua rede credenciada no caso de você precisar acionar o sinistro, e tem, lógico, oferecimento de serviços como assistência 24 horas, o quadro reserva. Aqui também você tem o corretor na mão, é lógico, é uma estratégia de ele oferecer, olha, mas eu tenho essa vantagem adicional, ao invés de ser 15 dias, é 30 dias, eu posso acrescentar sem limite de quilometragem para outro, eu posso não fazer o guincho com você com até 250 quilômetros para o tipo de uso que você faz. São indicadores que estão presentes na negociação. Exatamente, são indicadores muito importantes e a gente diz que, além de tudo, ainda tem a experiência do cliente, né? Então, algumas seguradoras, elas têm que naturalmente terceirizar a maior parte dos seus serviços. Outras trabalham com o mínimo de terceirização possível, né? Então, tende a dizer que quanto menos terceirizado, mais ela tiver uma rede própria, ela tiver profissionais vinculados a ela presta um serviço de melhor qualidade. Mas essa experiência, o corretor, ele é a pessoa ideal para contar como tem sido a experiência dos clientes em determinada seguradora em detrimento da outra, né? Eu acho alguns produtos, do ponto de vista monetário, na hora de contratar o seguro, já falei para você fora do ar desta reclamação minha pessoal, pode ser que seja com os outros, por isso que eu vou compartilhar. Você coloca lá no mercado, ele te oferece para pagar, a hora que afere o valor do teu seguro, por um ano em 6 parcelas de valores iguais. Eu falo pro cara, bom, mas e se eu tiver o dinheiro à vista e eu for pagar? Muitas das seguradoras não oferecem desconto algum. Pois muitas seguradoras realmente não oferecem porque já está hoje muito já virou comum esse parcelamento, né? Mas isso é uma questão de negociação com o seu corretor de seguros. No Grupo Porto Seguro nós temos produtos que oferecem desconto, sim, para pagamento à vista, né? Temos modalidade de pagamento exclusiva, como o cartão Porto Seguro Visa, que também oferece desconto para pagamento através dele. Então, hoje em dia, isso é só uma questão de negociar. Você está falando uma mudança do comportamento do negócio também, associar cartões ou produtos relacionados a vantagens, como os bancos fazem com a questão de milhagens aéreas. Dá para você conversar isso em relação a coberturas de seguro. Então, a proposta que a Porto Seguro tem é de proteger cada vez mais o cliente e gerar experiências para ele, que ele possa valorizar o seguro. Então, isso começou lá na década de 90, quando a gente tem, por exemplo, todo mundo comprando seguro de automóvel e não tendo acidente. Se não tem acidente, a pessoa não sabe o que ele comprou. Então, a gente agrega serviços como hoje a gente tem o serviço à residência, né, que é serviços emergenciais, eletricista, chaveiro, encanador, conserto do eletrodoméstico, da máquina de lavar, do micro-ondas, da geladeira. A gente agrega serviços para que o cliente possa ter uma experiência com a nossa prestação de serviço. Eu comentei sobre isso, que esses serviços adicionais, os bancos também fazem, e para que ajudar as pessoas a entender isso. A exemplo da questão da pólice, que a gente estava falando aqui, de um contrato de seguro de veículo, que ela tem essa série de especificidades que a gente está demandando um tempo aqui para explicar, de também olhar o detalhismo dos chamados seguros de coberturas residenciais, o tipo de cobertura para serviço, se o cara só troca a lâmpada ou se ele vai consertar a luminária caso tenha um problema na fiação, o vazamento, se é só consertar o vazamento, mas é reparar o cano inteiro daquele pequeno espaço, tem espessuras de parede, tem uma série de detalhes que precisam ser conhecidos para que você não fique frustrado depois na hora do serviço. Isso é importantíssimo, porque
Você dizer que tem o serviço e não entrar no detalhe, Nelson, você não está sabendo o que você está comprando na prática. Então, a gente tem a experiência, e isso daí a gente recomenda que quem vai entrar na casa do cliente tem que ser alguém de confiança, tem que ser alguém de segurança, né? Aqui a gente não tem tantos problemas, mas imagina uma capital como São Paulo, a quantia de problema que tem por entrar pessoas dentro da casa. Então, a Porto Seguro optou, né, investir e criar uma rede de serviços qualificada pela Porto Seguro e validada pela Porto Seguro. Então, hoje, para trabalhar alguém na Porto Seguro ou para Porto Seguro, essa pessoa ela passa por um crivo, uma avaliação e um treinamento nosso para que ela vá na casa do cliente e ela tenha interesse em resolver o problema do cliente, porque senão a experiência do cliente fica manchada e a gente não tem por interesse que o cliente não tenha gosto pelo porque ele comprou. Tem interesse que ele pode tenha ser um gosto. serviço agregado que é um tiro no pé para a imagem, inclusive da seguradora. Se ele não souber dimensionar essa relação corretamente. Eu acredito que um cliente que não fique satisfeito com o serviço prestado e ele sabendo que foi pelo seguro dele, ele vai depois associar isso na hora de renovar a pólice. Sexo e idade tem incidência sobre o custo da pólice ainda? Sem dúvida, sem dúvida. Esses são itens do perfil do segurado, né? O sexo, a idade, a garagem, isso pesa muito no seguro, pesa muito para o cliente. O cliente ele precisa informar corretamente e isso varia muito o preço da mulher para o homem, da garagem para não garagem, da idade do jovem para o velho. Inclusive, algumas seguradoras, né, como a Porto, tem produtos específicos para necessidades específicas. Então, o jovem, por exemplo, eu tenho um jogo que ele pode acumular pontos e gerar desconto para ele. Isso daí é o jovem. Já o velho, eu tenho serviços, por exemplo, como um cuidador, levar o carro para revisão, serviços mais específicos para a necessidade dele. Fixar o preço da tabela FIP é uma regra de mercado, eu só não consigo entender em alguns anúncios, porque o cara coloca, a seguradora, que ele vai pagar 110% da tabela FIP. Eu vou ter lucro de 10% caso eu tenha perda total no veículo. Então, a ideia toda, né, é que você coloque a cobertura da tabela FIP, o percentual da tabela FIP, pelo valor que o teu bem tem, né, e pelo quanto você precisa ser indenizado caso haja um prejuízo daquele, né, como o roubo do veículo, uma perda total dele. Então, hoje, as seguradoras têm uma flexibilidade, mas assim como ela aceita mais, ela também aceita menos. E esse a menos, às vezes, compensa, porque hoje em dia o carro está sendo negociado tão abaixo da tabela que a pessoa, olha, prefiro contratar menos do que mais a tabela FIP. E para mim, isso daí pode ter uma vantagem econômica na contratação do seguro. Isso é um dado muito interessante que você colocou, que as pessoas não dominam. Coloca a tabela FIP lá, acha que está fazendo uma vantagem, e isso está incidindo sobre o custo do seguro dela. Exato. E o carro dela, embora um bom veículo seminovo, por causa de relação do mercado, você tá um exemplo aqui objetivo. O Cruze caiu muito o preço dele no mercado. O carro pago a 70, 80 mil reais, carro de 3, 4 anos estão sendo vendidos a 40 mil reais aqui. É uma distância de valor gigantesca em relação à incidência do seguro. Verdade. Você, não esquecendo apenas que o contrato é por um ano e que você não vai saber, né, quando que vai precisar dele, você pode dimensionar, escolher a cobertura ideal para você, lógico, dividindo esse risco. Olha, 10% da tabela FIP, para mim, ok, se eu receber 10% a menos. Então, para mim tá de acordo, é um bom produto, então você pode contratar. Inclusive, você me fez lembrar, Nelson, de uma coisa que as pessoas têm muito mito de carro velho, sabe? Tá. Carro velho não faz seguro, carro velho não precisa de seguro. Poxa, precisa sim. Primeiro que ele bate em outro. Bate em outro. Começa pelo terceiro, né? Começa que, poxa, ele às vezes precisa de uma assistência 24 horas para remover um guincho, alguma coisa. E existem produtos específicos para esse nicho. Existem produtos, inclusive, que a vantagem dele é que ele recebe um pouco menos da tabela FIP, mas ele está bem protegido em uma série de coberturas. E vale um raciocínio meio inverso também, por exemplo, se a gente tem multimarcas no Brasil, uma
pulverização gigantesca de carros, maior oferta, mas visivelmente tem algumas marcas mais tradicionais, estão instaladas aqui, com uma rede de oficinas de assistência pulverizada e bastante disseminada, vira um campo minado, muito próximo mesmo. E algumas marcas, sim, com muito poucas oficinas. Aí a relação de distância e assistência, se isso faz diferença mesmo para carros novos ou seminovos. Sim, para algumas seguradoras fazem, tá? Elas procuram tabelar o custo de assistência, mas na hora de fazer o preço, isso varia muito porque tem carros que têm uma experiência diferente da outra, né? Já que eu estou dissecando o seguro aqui, eu tentando fazer com você a segmentação de custos. A gente falou aqui sobre carros de luxo ou carros caros hoje para as condições da questão de mercado, que tem lanternas muito caras, a frente e a traseira, né? Lanternas e faróis. E onde, teoricamente, tem uma incidência muito grande de colisões, ou seja, se você bater ou for batido por uma lanterna ou um farol, a frente ou a traseira, no seu carro, se tem franquia específica para esse item, assim como o vidro, porque não faz muito sentido em relação ao custo total do veículo. Então, existe hoje, o mercado está oferecendo para o cliente uma cobertura específica para isso, com franquias específicas, com condições específicas, que cobrem inclusive riscos que a apólice original não cobriria. Por exemplo, uma pedra, né? Não é uma colisão, não é um incêndio, não é um roubo, mas a pedra quebra um para-brisa, quebra um farol. Então, você tem cobertura específica de vidros, lanternas e faróis que vai cobrir isso, ou reparo ou a substituição, e além de tudo, ela tem franquias específicas e condições para ela. Não vale a pena deixar de fora, não. É importante contratar essa cobertura, sim. Cláudio, muito obrigado por você ter vindo aqui conosco, com a paciência de explicar item a item, conversar com a gente, para a gente ajudar também na orientação daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Legal, muito obrigado, Nelson. Obrigado a vocês todos pela recepção e eu espero poder ter contribuído. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, e você assiste esse programa a hora que você quiser também no YouTube, na página da TV Câmara, na internet. É só clicar em vídeos para você entender um pouquinho mais ou se orientar sobre seguros. Até o nosso próximo encontro.